Fala pessoal, muito bom dia. Que Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família, seu ministério. Pessoal, de antemão quero agradecer você que já se inscreveu nesse canal. Muito obrigado. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa e a sua família. Já estamos daqui a pouquinho batendo aí 200 inscritos. Para mim é uma coisa maravilhosa. Que Deus abençoe você. Muito obrigado por estar com a gente, tá bom? E é isso aí. Que Deus abençoe você. Obrigado. Deus abençoe a sua vida. Pessoal, sem mais delongas, hoje é quinta-feira e quinta-feira você já sabe que é dia de postar vídeo. Quinta-feira é dia de vídeo. E hoje nós temos um assunto maravilhoso. Nós temos um assunto aqui delicioso. Um assunto que passa aí por todos os pregadores, né? Quem já nunca precisou fazer um esboço de pregação? Quem nunca recorreu aí a esta ferramenta que é de grande utilidade para o seu ministério? Quem nunca precisou dar um ensinamento na sua igreja e recorreu ao esboço? O esboço, ele traz uma segurança para o pregador. O esboço traz uma segurança para quem está ensinando. E é sobre isso que nós iremos falar no dia de hoje, tá bom? É sobre este assunto que iremos nos debruçar no dia de hoje. É claro que se você for procurar aí na internet, você irá encontrar inúmeros vídeos, inúmeras informações, tá bom? Mas o pessoal está pedindo, está perguntando, o pessoal tem dúvida e hoje nós iremos aqui também dar uma debruçada em cima deste assunto e eu não poderia ficar de fora, tá bom? Meu amigo, vamos embora para o vídeo porque tem coisa muito boa, tá bom, meu querido? Olha só, eu tenho para mim que o esboço, ele não começa com o tema, como muita gente fala. O esboço não começa com o tema, como muita gente diz. Se você não assistiu o nosso primeiro vídeo do canal, já volta lá e lá nós falamos sobre as duas ferramentas necessárias para um bom pregador. Se você não viu ainda, vai lá, volta um pouquinho, assiste o vídeo, quais são as duas ferramentas necessárias para um bom pregador e você já vai ter aí uma visão ampla para fazer o seu esboço. Por que eu digo isso? Porque lá nós falamos, meu querido, que o bom pregador, ele precisa gostar de ler, né? Nós falamos sobre isso lá no primeiro vídeo. E quando você vai fazer o seu esboço, ele começa nas entrelinhas. O seu esboço começa nos bastidores. Você está trabalhando lá e você leu aquele livro lá antes de dormir, leu aquele livro na hora do seu almoço, você leu aquele texto bíblico aí na hora do seu descanso e a mensagem ela vai sendo formada na sua mente. Primeiro, meu querido, a mensagem ela vai sendo elaborada aqui, ó, na mente. A mensagem ela não é elaborada primeiramente aqui no papel, aqui no caderno. A mensagem é elaborada primeiramente aqui. E se você não leu, se você não estudou, se você não tem o hábito de ler a palavra ou ler livros, a mensagem ela não será feita. Porque eu tenho para mim que o esboço começa primeiro aqui, na sua mente. Você leu alguma história bíblica, você leu alguma coisa importante e a mensagem vai sendo aí elaborada, vai sendo formada. Depois que isso acontece aqui na mente, então o que acontece? O seu esboço, ele vem para os rascunhos. Eu chamo isso de rascunhos, tá bom? Não tem como você chegar na sua casa e antes da pregação, ou você está elaborando o estudo e já colocar de forma organizada no papel. Isso, meu amigo, não funciona. Como funciona? Primeiro você vai lá, você pega os papéis, você vai escrevendo as informações importantes que você ouviu durante o dia, você vai escrevendo ali as coisas que você está pensando de acordo com a mensagem que você está estudando.
coloca ali, hoje eu escutei que Jesus é a vida. Eu vou escrever aqui porque o meu tema da mensagem dessa noite é relacionado a isso. Hoje alguém falou que Jesus Cristo ele é o caminho, a verdade. Então vou escrever aqui para mim não esquecer que Jesus... E assim você vai fazendo, montando o esqueleto do seu esboço. Aí você tem todas essas informações na sua mente, você escreveu no rascunho, aí sim, você senta na sua casa com tempo, com calma, sem pressa, tá bom? E aí você vai começar a elaborar o seu esboço. Rodrigo, o meu esboço precisa ser concluído no mesmo dia? Não, lógico que não. Você começou o seu esboço hoje, quinta-feira. Eu vou pregar domingo. Eu comecei aqui, eu tenho algumas informações importantes. Coloco nele aqui, já vou falar para você o corpo do esboço, calma aí. E vou concluir, vou escrevendo aqui. Tenho que trabalhar hoje, tenho que fazer bastante coisa. Meu dia está corrido, dou uma pausa no esboço, fecho o caderno aqui. À noite continuo ou amanhã continuo até domingo estar concluído. E é assim que funciona, tá bom? Então, esse aqui são os bastidores do esboço. E agora sim, a primeira informação necessária para o seu esboço é o tema. E aqui eu quero deixar uma dica. Como diz aí os bons pregadores, vamos abrir um parênteses aqui, tá bom? Primeira coisa para você elaborar o seu esboço, você precisa saber, meu querido, a igreja que está te convidando é um culto temático. Este culto já tem um tema. O pastor, ele te convidou porque lá é uma campanha que ele está fazendo, é um propósito, né? Já tem um tema lá. Porque se já tem o tema, então você não tem que se preocupar com o tema. O tema já foi estipulado, já foi dado para você. Então, essa é uma questão que você não irá se preocupar, tá bom? O pastor é meu amigo, me convidou, não tem tema, é um culto assim, aleatório, culto da família, não tem um tema específico, aí sim, aí o tema é com você. Então você vai orar, você vai ler, você vai estudar, Deus vai te dar o tema, ele vai vir no seu coração, você vai colocar ele no papel e aí eu vou fazer o esqueleto em cima disso, tá bom? Então essas duas informações são importantes para você saber. Você vai pregar, mas já tem o tema? Se tem o tema, não se preocupa com isso. Você vai pregar, não tem o tema ainda? Então é com você. A responsabilidade é sua, meu amigo. Mas vamos para o vídeo. Meu querido, a primeira coisa que você vai precisar colocar no seu esboço, no papel, né? No papel, é realmente o quê? O tema. Ficou pequenininho aí, ó, mas é isso aí. É o tema. Vou usar o piloto aqui que vai ficar melhor, tá bom? Tem o piloto aqui, ó. Então, o tema. E como é que você vai chegar no tema? Você leu, você estudou a Bíblia, tá bom? Aqui, ó, o tema, certo? Você estudou e aí você tem já o texto bíblico que você vai se debruçar em cima dele. E eu tenho aqui uma Bíblia, aqui já, que eu vou... Aqui, ó, minha Bíblia. A Bíblia que eu uso aqui é a aplicação pessoal, que por sinal é muito boa, tem muitas ferramentas maravilhosas. Então, o pastor me convidou e eu vou pregar sobre Ezequiel 37, né? Um exemplo aí, Ezequiel 37, que diz lá, a visão de um vale de ossos secos. Então, o que eu vou fazer? Eu já sei que eu vou pregar em Ezequiel 37, né? Aqui, ó. Eu já escrevi aqui do ladinho, ó, tá vendo? Ó? Tá ao contrário aí, mas você tá entendendo, né? Eu já escrevi aqui, ó, que o tema da minha mensagem é Ezequiel 37. Vou melhorar isso aqui para você, peraí. Vai ficar melhor. Deixa eu usar outro papel aqui. Então, você já sabe que o tema da sua mensagem, aqui, ó, é Ezequiel 37.
Você colocou aqui, ó, Ezequiel 37 é o tema. Pronto, agora ficou melhor. Aqui, ó. Ezequiel 37, tá vendo? Aqui eu coloquei já o texto bíblico aonde eu vou me embasar. Eu coloquei o tema. Aí, que tema eu vou pregar, Rodrigo? Aí é com você, meu amigo. Aí você vai precisar orar, vai precisar ler, vai precisar estudar, tá bom? Mas o meu tema aqui, deixa eu ver, eu vou colocar aqui, ó, o tema da minha mensagem de Ezequiel 37, ele é restaurando, você pode ir pausando aí, tá bom? Se quiser. Restaurando vidas. Esse é o tema da minha mensagem. Então, eu já vou pregar em Ezequiel 37, eu já tenho o tema, e o tema da minha mensagem é restaurando vidas, tá bom? Restaurando vidas. Aqui, ó, para você já ficar ciente. Então, essa é a primeira coisa que você vai colocar no seu esboço, o tema da mensagem. E você precisa saber qual o texto bíblico que você vai usar, certo? Então, eu tenho o tema, eu já sei onde eu vou pregar. A segunda coisa importante do seu esboço é a introdução. A introdução. Aqui, ó. Tá preto aqui, eu escolhi uma caneta preta. Poderia ter pegado uma vermelha, mas peguei uma preta, tá bom? A segunda coisa é a introdução. E o que é que você vai falar na introdução? A introdução, meu amigo, é o resumo da sua mensagem. A introdução é o resumo da sua pregação. Aí, na introdução, você, por exemplo, eu estou pregando Ezequiel 37. Então, eu vou dar uma resumida aí do profeta, do texto e do momento. Como vou fazer isso? Vou falar assim, olha só, hein? Vou falar assim, pessoal, a Bíblia está dizendo que Ezequiel veio de família sacerdotal, mas foi levado para a Babilônia, ali no exílio, ficou ali junto aos cativos, mas Deus veio para usar Ezequiel como profeta, em um momento em que Deus está querendo restaurar Israel, e assim você vai fazer o seu resumo, tá bom? Feito isso, a segunda coisa, que é a introdução, feito isso, aí sim você vai vir com o corpo da mensagem, o corpo da pregação, certo? É aqui onde você vai discorrer o assunto da sua pregação. O corpo da pregação, ela vem logo após a introdução. Primeiro tema, segunda introdução, depois o corpo da sua mensagem. E aqui você vai contar a história. Você vai contar a história. E aqui eu quero, meu querido, já te dar um conselho, certo? Meu amigo, você que está começando a pregar, você que está iniciando agora, eu preciso te dar um conselho. Não que eu sou melhor do que ninguém. Eu jamais isso. Não que eu sou melhor do que qualquer pessoa, jamais. Mas, meu amigo, no corpo da mensagem, você precisa saber o que está dizendo, tá bom? Quando você for pregar, quando você for ensinar, isso serve para mim também. Eu já disse no vídeo anterior, nós precisamos dominar o assunto. Nós precisamos dominar o texto. Meu amigo, pega o texto bíblico, leia ele quantas vezes for necessária. Leia ele uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 10, 15, 20 vezes, pelo amor de Deus. Leia ele 20 vezes, se for preciso, tá bom? Mas não fique sem dar o alimento para a igreja, tá bom? Porque às vezes o que acontece? O irmão não lê o texto, ele não sabe o que vai falar, ele pega o texto e aí ele esqueceu a história, esqueceu o assunto. Isso é vergonhoso para um pregador. Vamos ser sinceros, né? É vergonhoso. Então, meu querido, tem o tema, fiz a introdução do texto, eu vou para o corpo da mensagem, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que saber o que eu estou dizendo, né? Meu amigo, pega os livros,
vai para o contexto histórico, vai para a época, vai para o contexto cultural, vê o que o irmão está dizendo, o que o pregador, que o profeta está falando, para quem foi escrito, quando foi escrito, de que maneira foi escrito. Tem muita simbologia no texto, é um texto que dá para aplicar para a igreja, é um texto só histórico, é um texto profético. Meu amigo, se debruça no texto, se debruça nele. Vai para os livros. Não tem o livro, Rodrigo, então vai para o Google. Mas não deixa de trazer uma boa mensagem para a igreja, tá bom? E aqui no corpo da mensagem, você vai elaborar os tópicos. Aqui, quero deixar uma dica para você. Uma dica, guarda isso, hein? O tópico da mensagem é o que vai te ajudar a pregar um tempo maior ou um tempo menor. Os tópicos da mensagem. Por exemplo, tem uma coisa que todo pregador precisa saber. Eu fui convidado para pregar. Meu amigo me convidou para pregar. Eu preciso saber pelo menos quanto tempo eu vou ter para pregar. Você sabia que tem amigos meus que pregam a palavra, que quando são convidados, o irmão manda mensagem para ele lá, fulano de tal, você pode vir ministrar na minha igreja? A primeira coisa que ele fala assim é o seguinte: pastor, quanto tempo eu vou ter para pregar? Você precisa saber. É 1 hora? É meia hora? É 20 minutos? 10 minutos? Por que eu digo isso? Porque às vezes você prepara um esboço enorme, sabe? Você coloca lá 10 tópicos no seu corpo da mensagem. Mas aí você vai chegar para pregar, você tem 20 minutos. Não dá para falar nem a introdução direito. 20 minutos. O pregador se perde todo. Não dá para concluir a mensagem. Não dá para finalizar o assunto. Aí o pastor fica te mandando bilhetinho, prega até as 9, até as 9h05, até as 9h10. Isso é difícil, irmão. Então, você precisa saber quanto tempo de mensagem você vai ter. Por exemplo, aqui na minha igreja, se eu for ministrar aqui, qualquer pregador, qualquer pessoa, ele sabe que pelo menos ele vai ter no mínimo 40 minutos para pregar, no mínimo, de 40 a 1 hora para pregar. Então, você já sabe que você vai preparar a sua mensagem em cima deste tempo, de 40 a 1 hora. Mas, às vezes, eu saio para pregar aí para fora, e os irmãos também, tem meia hora para pregar. Tem meia hora é o mínimo, irmãos. Na verdade, 40 minutos devia ser o tempo mínimo para um pregador. Um bom pregador que prega a palavra. Bom pregador. Então, você precisa saber. E também acontece ao contrário. O que é o contrário? Ao contrário é o seguinte, você preparou o seu esboço lá, ele tem 10 tópicos, né? Ou seja, ele tem 2 ou 3 tópicos. 2 ou 3 tópicos. Você chega para pregar e o pastor te dá 1 hora para você ministrar. É um tempo bom? É, só que você não se preparou para isso. Aí você falou meia hora de mensagem e a outra meia hora você não tem mais assunto. Aí fica enchendo linguiça, fica contando historinha e passa vergonha. Não é mais convidado para pregar, por quê? Porque foi convidado para pregar 1 hora, não tinha assunto, não tinha texto, não tinha conteúdo. Aí fica igual o mensageiro sem mensagem lá, que 1 hora eu vou postar sobre ele ainda. Ele tem a mensagem, tem o tema, mas não sabe o que dizer. Tem o tema, já fica a dica para os pregadores aí, hein? Pregador sem mensagem, mensageiro sem mensagem. Tem o tema, mas não sabe qual é o assunto, tá bom? Então você tem que saber pelo menos quanto tempo você vai ter aí para pregar, e isso vai fazer toda a diferença no seu ministério, tá bom? Dado isso, você tem o tema, você tem a introdução, você tem o corpo da mensagem. Aqui no corpo você vai colocar os tópicos. Eu estou dizendo sobre restaurando vidas. Então você vai falar aqui, o meu primeiro tópico, você vai usar aí o cego de Jericó. Quando o cego foi restaurado, meu primeiro ponto, eu vou me debruçar em cima dele por um tempo. Depois eu venho aqui, o homem do tanque de Betesda que foi restaurado, que teve sua vida restaurada. Aí vou me colocar aqui mais um pouquinho em cima dele. Aí você vem aqui, mais uma pessoa, o ministério do obreiro que foi restaurado. Você
aplica ele aqui. Então, isso vai ajudar você no corpo da mensagem. Você vai se debruçar aqui devagarzinho e vai dar tudo certo, tá bom? Bora correr para não ficar muito longo. Então, meus irmãos, tema, introdução, corpo da mensagem. Depois vem a parte mais importante, uma das mais importantes do seu sermão. Qual é? É a aplicação pessoal, que já nós chamamos de conclusão. A conclusão é a aplicação pessoal. E como você vai fazer isso? Você vai extrair agora do texto, você falou sobre Ezequiel 37, que o povo de Israel está sendo restaurado, e você vai trazer isso para a igreja. A igreja precisa ser restaurada. A igreja tem que ser restaurada. Ou Deus te trouxe aqui hoje para você ser restaurado. Eu não sei qual a área da sua vida que precisa de restauração, mas hoje é o dia, e daí por diante. Aí você vai tomar um caminho aí que só você tem aí, você e Deus, e vai aplicar a sua mensagem para a igreja. O erro de muitos pregadores é que não aplica a mensagem para a igreja, tá bom? Então nós aí temos o hábito de também trazer a aplicação para a igreja no dia que você está pregando. Isso chamamos de conclusão. Aí você está concluindo a sua mensagem. Deus já está restaurando vidas ali, você já está orando por pessoas que têm as suas vidas aí que estão precisando ser restauradas, pessoas que vieram, que chegaram. E para finalizar a mensagem, para concluir, ela não termina agora com a aplicação pessoal, que chamamos de conclusão. Meu amigo, tem um erro gravíssimo que quase todo mundo está cometendo. Qual é? É finalizar a sua mensagem. Como é que finalizamos ela, Rodrigo? É com o apelo. É isso mesmo, o apelo. Meu amigo, o apelo compete a nós também, pregadores. É claro que vai muito ali do momento, né? Da conversa. Vai muito da intimidade que você tem com o pastor que está te convidando, mas o apelo precisa ser feito. Por quê? Eu falei sobre restauração, eu disse que Deus restaura vidas, que Deus restaura famílias, que Deus restaura ministérios, que Deus restaura agora a vida que a pessoa está passando. Tem pessoas que vieram para a igreja, que não são crentes, que não aceitaram a Cristo, que precisaram desta mensagem, que foram tocadas por ela, mas você não fez o apelo. Meu amigo, a salvação do pecador é a coisa mais importante para a igreja, mais útil para a igreja. Então, pelo amor de Deus, faça o apelo, pregue a palavra e faça o apelo. Tem alguém nessa noite aqui que precisa aceitar Jesus? Tem alguém aqui hoje que quer entregar a sua vida para Cristo? Então, isso é importante, meu amigo. Finalize com um apelo. Eu tenho certeza que vai ser aí uma boa mensagem que você estará ministrando em nome de Jesus. Então é isso, tá bom? Resumindo aqui, para um bom esboço, ele sair aí do papel, a primeira coisa que deve ser feito é você gostar de ler. Você lê, você estudou, você fez o rascunho, o esboço, ele veio na mente, você já tem a mensagem aqui, aí você coloca no papel. A primeira coisa, tema. Segunda coisa, introdução. Depois, a terceira coisa, o corpo da mensagem. Logo em seguinte, a conclusão, que é a aplicação pessoal e o apelo. Tá bom? Não fuja dessa regra. Siga isso e você vai ter sucesso no seu ministério. Você vai ser aí uma tocha de Deus nessa terra. Tá bom? Meu amigo, que Deus abençoe sua vida, a sua casa, a sua família. Só para concluir, se você está aqui comigo até agora, tá bom? Quero dizer para você, nos ajuda, se inscreva no canal, meu querido. Se inscreva aí que vai ser bênção de Deus para sua vida, tá bom? Vai ter coisa boa aqui para todo mundo. Nós iremos falar sobre ministério do diaconato, iremos falar sobre
presbíteros. Nós iremos falar aqui, meu querido, vou fazer um vídeo aqui do obreiro que tem o seu ministério aí, o obreiro que tem o seu ministério aí nas mãos de Deus, seu ministério. Iremos falar aqui sobre o obreiro que está enterrando o seu ministério. Nós iremos falar sobre a chamada ministerial. Iremos falar aqui sobre também as lições da Escola Bíblica Dominical da CPAD, muito em breve. Iremos falar também. Então nos ajuda no canal, tá bom? Compartilhe esse vídeo. Tenho certeza que vai ser bênção de Deus para a sua vida. Um forte abraço. Se esse vídeo foi útil para você, nos ajuda, se inscreva, compartilha, ativa o sininho e que Deus abençoe a sua vida. Um forte abraço. Quero te ver pregar por aí, meu querido. A gente se encontra e eu vou ouvir você pregar e vai ser bênção de Deus, tá bom? Que Deus te abençoe.